Vamos lá. Bom, então, o sistema reprodutor, tanto masculino como feminino, né, ele tem várias patologias que são mais, assim, não é que eles são mais importantes, mas eu selecionei aqui, a gente tem diversas patologias. Eu selecionei aqui aquelas que têm mais significado para nós no diagnóstico também, por imagem, né? O que nós, na área da radiologia, vamos poder auxiliar e ajudar no diagnóstico dessa doença. Mas se a gente for falar, tem inúmeras doenças aí que atingem, né, o sistema reprodutor feminino e também o sistema reprodutor masculino. A gente começa, então, falando, eu tirei essa frase lá do Instituto INCA. INCA é o Instituto Nacional de Câncer, né? Então, ele fala assim, o câncer é uma das doenças com maior incidência de morte no mundo. E mesmo com todos os avanços da medicina, a cura da doença em estágios avançados ainda são raras. O que essa frase vem dizer para nós, né? Assim, que o diagnóstico precoce da doença é fundamental para sua cura, né? Então, assim, quando a gente observa que a pessoa, ela foi, né, ao médico, ela identificou, ela conseguiu ter um diagnóstico precoce, e isso nós da radiologia podemos usar, né, para auxiliar os médicos, a gente acaba tendo um sucesso maior do que quando isso é postergado e a pessoa vai descobrir quando o tumor já está muito grande ou muito avançado, tá? É isso que o Instituto INCA quer dizer, que quando está avançado, as chances de cura são mais raras, tá? Não que não tenha cura, mas as chances são mais raras por ser tardio. Então, eu selecionei aqui essas 4 principais doenças. Então, o câncer de mama, o câncer no colo do útero, a síndrome de ovários policísticos e os miomas, tá? O mioma, na verdade. Então, a gente vai falar dessas 4 patologias hoje. Então, aqui, né, o Outubro Rosa, a gente está no mês de conscientização e de prevenção do câncer de mama, né? Então, eu achei esse post aqui muito legal, que vai para as mulheres aí, né? Você ainda tem muita coisa para conquistar, o câncer de mama não pode atrapalhar você. Até convido vocês depois para a gente compartilhar essa imagem, e essa semana é a última semana do mês de outubro, né? Então, reforçar essa informação aí para as mulheres, que é tão importante aí o autoexame, né? E a mamografia que a gente vai falar hoje, tá? Então, olha lá, aqui para a gente lembrar, né, da estrutura da mama e entender como é que surge o câncer de mama. Então, essa aqui é a anatomia da mama. Então, eu estou vendo aqui um corte, né, transversal, onde eu tenho toda essa estrutura aqui, então, né, amarelada, ó, é gordura, né, tecido gorduroso. Eu tenho aqui o tecido glandular, né, ou as glândulas mamárias, tá? Aqui atrás, né, ó, eu tenho o músculo peitoral. Eu tô vendo aqui, ó, as costelas, tá vendo a caixa torácica, né? Eu vejo aqui as costelas. Aí eu tenho aqui o canal lacutífero, tá? O mamilo, né? E a areola. Então, essa é a composição anatômica da mama. Em anatomia mamária, a gente também costuma dividir a mama em quadrantes. Por que isso é importante? Nós vamos ver isso lá no exame, na disciplina de mamografia, que quando a gente vai fazer o exame de mamografia, o médico, quando tem suspeita de um nódulo, ele costuma nos direcionar falando qual quadrante há uma suspeita, né? Então, a gente divide a mama em 4 partes, tá? Fazendo, assim, um traço bem aqui no meio do mamilo. Então, os quadrantes superiores e quadrantes inferiores. E aí, a gente tem quadrante superior medial, né? Que tá voltado aqui, ó, pro meio do corpo. Quadrante superior lateral. Quadrante inferior medial. Quadrante inferior lateral, tá? Então, anatomicamente, a mama tem essa composição e a gente divide ela em quadrantes para facilitar aí na hora de dar o diagnóstico, né?
ou na localização de uma suspeita ou de um tumor que o médico queira ver com mais precisão. Bom, e aí eu tirei aqui, junto também com aquela frase, a estimativa de novos casos, né? Então, assim, ele sempre faz dados de um ano anterior. Então, esses dados aqui são de 2019 com estimativa para esse ano, né? Então, a estimativa de novos casos é de 66 mil para esse ano de 2020, tá? Então, eles fazem o cálculo comparado a um ano anterior com uma estimativa para esse ano. Número de mortes, 17 mil, sendo, né, 17.703, sendo 17.572 mulheres e 189 homens. Em 2018, né, existia uma alta mortalidade por câncer. Então, eles pegam dados de 2018, uma estimativa para 2020, né, e passam os dados de 2019. Então, toda vez que a gente for ver uma pesquisa, é mais ou menos assim que funciona. Então, são altos ainda, né, os números de câncer de mama. Na verdade, para as mulheres, o câncer de mama só perde para problemas cardiovasculares, como o infarto, o AVC, né? Mas ele é o câncer que mais atinge aí as mulheres, tá? Aí, ó, nessa imagem aqui, eu venho trazendo para vocês, porque dentro de exames contrastados, a gente tem um exame que faz a busca de um linfonodo sentinela. Porque o câncer de mama, muitas vezes, ele não dá só aqui na região da mama. Ele também pode dar nessa região aqui axilar, ou nessa região mais próxima aqui ao centro, né? Ao externo. Então, a gente tem toda aqui uma não consigo falar. É muito vascularizado. Saiu. Acontece. Essa região, e a gente tem aqui também um sistema de drenagem, tá? Então, quando a gente faz dentro da radiologia, a gente tem a mamografia, que é o exame específico, o mais sensível, o que tem a capacidade de capturar, né, a imagem de um tumor muito pequeno, ainda capaz de não ser palpável, tá? A gente tem também os exames contrastados, onde a gente vai, então, introduzir o contraste aqui, mais ou menos no braço da paciente, e ele vai, então, identificar para nós se tem algum linfonodo aí sentinela, tá? Que pode indicar aí uma evolução para câncer. Então, o câncer de mama, né? Quais são os fatores de risco, né, para a causa do câncer de mama? Então, a gente tem vários fatores. Então, o primeiro é a idade, tá? Então, existe aí uma relação, né, da menarca e da menopausa, tá? Então, normalmente as mulheres acima de 45 anos têm mais chances, tá, de desenvolver câncer de mama. Fatores endócrinos, história reprodutiva, mulheres que têm filho e que amamentam, reduz aí uma porcentagem de quase 50% de desenvolver câncer de mama das mulheres que não têm filho ou que nunca amamentaram, tá? Então, assim, as mulheres que têm filho e amamentam ou amamentaram têm menos chances de desenvolver câncer de mama, tá? Tá ligado também a fatores comportamentais e ambientais. Na verdade, gente, só 13% das causas de câncer, de todos os tipos de câncer que tem, são fatores genéticos. A maior parte da causa de câncer que a gente tem hoje são de fatores comportamentais e ambientais. O que isso quer dizer? O nosso hábito de vida, então como a gente se alimenta, sabe? O nosso estado de saúde no geral. O consumo de álcool, o consumo de cigarro, o consumo de anticoncepcionais para as mulheres. Isso pode aumentar as chances de desenvolver câncer de mama, tá? O uso combinado de álcool, anticoncepcional e tabaco, ele aumenta muito as chances de
de desenvolver, tá? Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é o instituto, ó. Eu coloquei aqui embaixo depois, se vocês quiserem lá no material pegar para ter acesso, né, a mais informações, vocês entram lá, tá? Tem também fatores genéticos e hereditários. Hoje, a gente tem um exame laboratorial que se pode fazer na busca ativa de um gene, tá? Hoje, esse exame, ele pode ser feito pela rede pública e pela rede particular. Não é um exame assim, é um exame caro, lógico, mas não é impossível mais para as mulheres, tá? E a Angelina Jolie, ela fez esse exame e descobriu que ela tinha muitas chances de desenvolver câncer de mama e câncer no ovário. Porque ela teve mãe, e eu não sei se irmã, com essa doença, então ela fez esse teste, essa buscativa genética, e viu que ela tinha muitas probabilidades. Então, o que ela fez diante desse diagnóstico? Ela retirou as mamas, colocou prótese, né? E também retirou, eu acho que os ovários. Então, ela conseguiu detectar por características genéticas, então ela tinha herança genética, então ela optou por fazer isso, a retirada da mama e depois a retirada, eu não sei se ela retirou útero e ovários ou só ovários. A mama eu sei que ela tirou e colocou prótese, tá? Qual que é o diagnóstico, né? Sintomas e diagnóstico para essa doença. Então, o câncer de mama, ele pode, muitas das vezes, não apresentar sintoma nenhum. Então, às vezes, já tem ali um nódulo, já tem ali um tumor, né? O crescimento alterado de uma célula, mas ele não, a pessoa ainda não consegue tocar, tá? Não consegue perceber. Mas algumas mulheres já começam a apresentar alguns sintomas, como a presença de gânglios na palpação. Então, quando ela faz o autoexame de toque na mama, ela vai conseguir perceber ali alguns carocinhos, né, na palpação. Pode ter a retração mamilar, o bico, né, do peito, o mamilo, ele entra para dentro, tá? Isso é característica de câncer de mama. Nossa, professora, mas eu tenho isso. Aí tem que tomar cuidado, porque às vezes as mulheres, quando amamentam, o mamilo ele aumenta, tá? Por quê? Por conta da sucção do bebê. E às vezes, quando para de amamentar, a mama vai retrair, ela vai diminuir, porque agora ela não tem mais aquela quantidade de leite, de glândulas, né, produzindo leite. Então tem que observar. Depois de uma amamentação, o mamilo entrou um pouco para dentro, isso é natural, né? Pode acontecer por conta desse crescimento e o retorno da mama no estado anterior. No caso aqui da retração mamilar, é quando a mulher, por exemplo, tá tudo normal, faz tempo já que ela amamentou, né, ou nunca amamentou e apresenta esse sinal, tá? Mamas muito assimétricas. Gente, assim, isso aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Eu costumo tomar cuidado na hora de falar. O nosso corpo, ele não é 100% igual ao outro lado. Então, um lado do meu corpo é simétrico ao outro. A gente já falou até isso em aula, né? Por exemplo, uma sobrancelha não é igual a outra, um pé não é igual ao outro, o dedo de uma mão não é igual a outra. Então, uma mama, impossível que seja exatamente igual a outra, a não ser que você tenha colocado prótese, né, meu bem? Daí sua mama vai ser assim, up, né? Mas, fora isso, não, tá? Elas são parecidas. Quando eu falo de assimetria, é que uma tá muito maior que a outra, tá? Muito maior. Vai aparecer uma pele endurecida, tipo casca de laranja, sabe? E aí, essas mulheres, elas podem apresentar um corrimento, né? Uma secreção saída da mama, de forma espontânea, tá? Então, esses são alguns sinais, né? Alguns sintomas presentes no câncer de mama. Mas lembrando que muitas vezes você pode ter um nódulo ainda não palpável e assintomático. E a mamografia consegue detectar isso. Por isso é tão importante, tá? Então, qual que é o diagnóstico para a doença? O exame de palpação, então a mulher fazer o autoexame, o toque da mama, tá? A mamografia,
que é o exame que a gente usa, a gente fala que é o rastreamento da população feminina. Então, toda mulher, né, seja ela que faça um atendimento pelo SUS ou pela rede particular, quando ela for ao ginecologista, após, né, os 45 anos, ela vai fazer a mamografia pelo menos uma vez por ano. Ah, professora, eu não tenho 45 anos, mas eu tenho casos de câncer de mama na família. Posso fazer a mamografia? Depende. Se você é uma pessoa muito jovem, a sua mama, ela é muito glandular. Ela é uma mama que tem muita fibra. A mamografia não seria indicada. Então, você pode substituir a mamografia por um ultrassom. Mas você pode fazer a investigação, tá? Por quê? Porque a mamografia menor de 45 anos talvez não consiga pegar tão bem, por ser uma mama mais firme, mais glandular, mais fibrosa, tá? Por conta da idade. E um outro diagnóstico que a gente tem também é a linfocintilografia, que é o que eu mostrei naquela imagem anterior para vocês, que é a busca ativa do linfonodo sentinela. Algumas mulheres desenvolvem primeiro um tumor na axila, né, no quadrante lateral superior da mama, e depois desenvolve na mama em si. Por isso que tem esse exame aí que também complementa, tá bom? Ô, professor, Pode falar. mas o exame pode fazer pelo sangue também? Tem que ser somente através desse exame? O exame Detectar pode pelo ser sangue? feito Pelo Exame de sangue? sangue. pelo sangue? Isso. Assim, o nódulo mamário não dá para saber pelo sangue, tá? Ah, Não dá tá. para saber. Só dá para saber mesmo pela imagem radiográfica, no caso aí a mamografia. O que eu consigo fazer pelo sangue é a busca ativa do gene. Então, por Ah, entendi. exemplo, se eu tenho mulheres na minha família que tiveram câncer de mama, eu posso herdar esse gene alterado e desenvolver câncer de mama? Pode. Então, é esse o teste que a gente faz pelo sangue, é a busca ativa do gene. A pessoa pode nem estar com a doença ainda, ela só tem o gene que pode desenvolver. Isso não significa também que ela vai desenvolver, significa que ela tem uma maior probabilidade. E aí, hoje, o Sistema Único de Saúde já garante que essas mulheres que têm casos na família possam realizar esse teste e fazer a retirada da mama como É. prevenção. Entendi, obrigado. Tá? Ó, aqui é um exame, né? Uma mamografia para a gente observar. Então, quando eu olho assim, né? Nossa, o que eu estou vendo aqui? Então, eu pintei aqui, ó, para a gente entender o que é cada coisa, né? Então, aqui, ó, mamilo, eu não sei se vocês conseguem ver, porque às vezes ele fica só uma sombrinha aqui, né, ó. Tá? Depois a gente tem aqui o parte 2, onde fica a gordura, vendo? Ela fica mais escura na imagem, ó. Tá? O 3 aqui, ó, é esse centro aqui que está mais brancão, tá vendo? Aqui é uma região de glândula, então tem muita glândula mamária, e ele fica mais branco assim, tá? Aqui atrás é a gordura também, que é a gordura que a gente chama de retroglandular, né? Que está atrás da glândula, tá? E aqui, essa mancha branca aqui é o músculo peitoral. Toda a mamografia que a gente for ver, como ponto aí de qualidade, tem que aparecer esse músculo peitoral. Por quê? Porque se não aparecer isso aqui, a mamografia não tá boa. Ela não foi feita com grande qualidade, tá? Ah, professora, mas por que tem que aparecer isso aqui? Para o médico ter certeza que ele está vendo tudo que está à frente do músculo. Então, não tem nenhum tecido glandular aqui atrás. Ele está vendo tudo que tem na frente do músculo, tá? Esse aqui, ó, é o exame que eu falei na buscativa do linfonodo sentinela, tá vendo? Então, a gente põe o contraste, né? Através aqui, ó, do linfonodo. E se tiver alguma coisa, vai marcar pra gente, ó, contrastando. Tá? E aí, aqui, então, né? Mais uma coisa aí que eu quero
colocar para vocês, né? Assim, que depende muito de você, né? Então, mude seus hábitos. Novos casos de câncer de mama em mulheres são 24% mais altos em fumantes do que nas não fumantes. 13% mais altos em ex-fumantes do que nunca fumantes. Tá? Dieta saudável. Uma dieta com muitos produtos frescos e baixo consumo de carne vermelha, sal e carboidratos processados reduz o risco da doença em 20%. Vitaminas-se. Alta absorção de vitamina D diminui em 50% o risco de desenvolvimento do câncer, né? Então, quais são as boas fontes para a gente desenvolver vitamina D? Exposição ao sol, salmão, atum, né? Leite fortificado, tem alguns leites que a gente compra que é enriquecido, né? Cereal fortificado. Mulheres de fibra. O aumento de consumo diário de fibras em 10 gramas pode diminuir em 7% do câncer de mama. De olho na balança. Mulheres que ganham mais de 27 quilos depois dos 18 anos dobram as chances de desenvolverem câncer de mama depois da menopausa. Fuja do risco. Caminhar em bom ritmo por 1h30, 2h30 por semana reduz o risco de câncer de mama. Faça a sua parte. Se todas as mulheres acima de 50 anos fizer mamografia anuais, as mortes por câncer de mama diminuem 25%. E por último, manere no álcool. Beber de 2 a 5 doses de álcool por dia aumentam os riscos de câncer de mama, né? Então, assim, detectar os estágios iniciais, né? Visitas ao ginecologista e exames periódicos são as recomendações aí para evitar o câncer de mama. Ah, então, isso aqui foi um informativo que eu quis compartilhar aí com todos vocês, com as mulheres da sala, com os homens da sala, porque vocês têm mulheres na vida de vocês, mãe, irmã, esposa, né? E que pode compartilhar essa informação, tá bom? Tudo bem aqui? Então, agora a gente vai falar de câncer no colo do útero. Eu vou só iniciar aqui, que tem 6 minutos, né, para encerrar nossa aula. A gente sai e retorna, tá bom? Bom, câncer no colo do útero. Existem algumas causas, né? Mas a principal causa dela é viral. Chega a 80%, né, infectado pelo vírus HPV, tá? Então, a infecção pelo HPV, ele pode levar ao câncer no colo do útero. Quais são os sintomas da pessoa que tem câncer no colo do útero? Verrugas no colo do útero, corrimento, dor e sangramento no ato sexual. Então, as mulheres, elas podem ficar atentas a esses sintomas. Apresenta corrimento, né, frequente, tem dor no ato sexual ou sangra depois do ato sexual, isso pode indicar que algo está anormal, tá? E as causas de câncer no colo do útero, normalmente, né, 80% são infectadas pelo vírus do HPV. Ah, tem HPV, significa que tem câncer de colo do útero? Não. Mas significa que se você não tratar, você vai desenvolver, tá? O diagnóstico, né, é um exame chamado colposcopia, que é como se fosse um ultrassom, né, intravaginal. Então, o médico vai introduzir uma câmera, né, na vagina da mulher e ele vai lá analisar, ó, o colo do útero. Então, esse aqui é um normal, ó. Então, tá rosinha, tá limpinho, né, ó, não tem alteração na mucosa, tá? Tem aqui um brilho, mas é a lubrificação normal. Agora, olha aqui, né, tem ferida, tá? Tem essa secreção aqui purulenta, né? Então, isso já indica que esse não tá normal, tá? Aqui são algumas imagens, ó, que a gente pode ter noção, né, de como fica. O HPV atinge só mulheres? Não, atinge homens também, tá? E é uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, aqui são imagens, ó. Olha o colo do útero. Olha aqui.
tá? Aqui é a parte externa, tá? Ó, as verrugas que causam. Aqui no pênis, ó. Tá? Pode dar também. Então, muitas vezes, quando surgem as verrugas na parte externa, significa que a parte interna já está mais comprometida, tá? Já tem aí, né, esse comprometimento. Então, como é que a gente evita o câncer de colo do útero? Fazendo o exame Papa Nicolau, ou também chamado de preventivo, anualmente. Então, todas as mulheres, né, que iniciou aí a relação sexual, né, que tem ato sexual, que tem relação sexual, a partir de qualquer idade que ela deu início e tem vida ativa, ela tem que, uma vez por ano, fazer o exame de Papa Nicolau. E com 45 anos a 50 anos, ela inicia por ano, não só o Papa Nicolau, como também a mamografia, tá? Hoje, existe vacinação para as meninas e para os meninos de 9 a 11 anos, tá? Mas a nossa população não foi vacinada. Então, a nossa população, se não teve, ainda pode ter contato com esse vírus, porque nós não fomos vacinados. E, assim, o HPV, ele tem mais de 200 tipos de vírus que pode acometer, né, o sistema reprodutor. Alguns deles só é que causam câncer de colo do útero, tá? Então, essa vacina, ela foi introduzida há pouco tempo, acho que foi 2013, 2014, no calendário. Elas são 2 doses, tá? Mas só de 2013, 2014 para cá, antes, a nossa população aqui, nós não fomos vacinados, tá? A não ser que vocês tenham vacinado na rede particular, porque pelo calendário normal, não foi, tá? Outra forma de prevenção é o uso de preservativo, né? Por quê? Uma outra coisa também. O vírus, ele pode ficar incubado por anos, tá? Sem apresentar nenhum sintoma. Então, muitas vezes, você tem uma relação sexual sem uso de preservativo e depois de algum tempo aparece. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu? Porque o vírus pode ficar incubado. E numa baixa do seu sistema imunológico, ele pode, então, se manifestar, tá? Gente, ó, 1 minuto e 35 para acabar a nossa aula. Então, eu vou encerrar aqui.